Olá, tudo bem? Eu sou a Gessé Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao podcast Conexão Total. Nesses novos episódios, teremos muitas visitas interessantes, teremos participações especiais. Se liga lá no SP Mais BR, lá você vai ver todos os conteúdos, você vai receber muitos insights, histórias empreendedoras. É isso que o Conexão Total trará para você nessa nova temporada. E hoje estamos recebendo aqui nos estúdios a nossa querida Castieri. Seja muito bem-vinda. Obrigado por receber esse convite, estar conosco aqui. É muito bacana, né? Tá até quentinho saindo do forno aqui. O novo livro, né? Rejeitar e rever, é isso? Não há nada a rejeitar, apenas muitas coisas a rever. Obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui, pela amizade, pelo programa que eu já acompanho há bastante tempo, né? Então você traz assuntos bem bacanas, muito conhecimento e para mim é um prazer estar aqui. Ai, que bacana! Eu que tenho esse prazer enorme, né, de receber aí presentinho. E falar um pouco, né, sobre você. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, do que você faz, quais foram as ideias de criar, né, de colocar esse livro no forno e tá aqui. Fique à vontade. A história do Não Há Nada a Rejeitar, apenas muitas coisas a rever é longa, né? Eu venho da área de recursos humanos de muitos anos, né? Você já acompanha o meu trabalho há bastante tempo. E estudei psicanálise há alguns anos, atendi um paciente ou outro, mas sempre ali focadinha na área de recursos humanos. Eu comecei a escrever esse livro lá em 2022, quando eu estava terminando a supervisão de psicanálise, e sempre com o foco de falar um pouquinho da sombra, porque eu fiz essa especialidade. Porém, eu escrevi 2 capítulos e estagnei. Não conseguia mais escrever, não conseguia sair do papel, porque não tinha essência, era mais uma coisa técnica. E aí, guardei na gaveta, né? E recentemente eu voltei a atuar como psicanalista, passei por algumas questões na minha vida, onde trouxe muito autoconhecimento, desafios assim superados. E aí eu falei, poxa, eu vou voltar a escrever. E aí eu percebi que eu realmente peguei para escrever no momento certo. Porque além da técnica, eu trouxe um pouquinho de mim, da minha vivência como psicanalista, da minha vivência pessoal, para poder integrar de fato esse livro. Então ele acabou se tornando um pouco mais especial, porque tem a minha essência, tem a minha verdade, tem todo o processo que eu mesma passei em alguns âmbitos da minha vida com relação ao autoconhecimento. Olha, muito bacana. E na verdade, como nós estávamos até conversando, né, fora do ar aí, e a gente estava falando, né, do psicanalista Carl Jung, né? Isso, eu cito bastante ele no livro. Que você disse, né, que na verdade é muito baseado nele, né? Então sim, essa história de olhar para as sombras, porque geralmente, como nós estávamos falando, né, Castieri, nós olhamos muito para o outro, né? A gente, na verdade, assim, nós jogamos luz na nossa vida, o brilho, o ego, tudo aquilo, mas a gente não olha o nosso erro. É sempre o outro. Sempre o outro. Na verdade, você citou o ego, eu acho que um dos capítulos mais importantes do meu livro é o capítulo 12, que eu falo somente do ego, porque na verdade é o ego que atrapalha a gente de viver a nossa essência. E é o motivo pelo qual a gente se espelha no outro. Então, quando a gente se incomoda com algo no outro, pode olhar pra você, que ali tem uma sombra pra ser vista, precisa ser olhada, que o seu ego tá desfocando totalmente de você e jogando pro outro, na maioria das vezes, né? E aí tem gente que fala assim, Castieri, mas tem coisa que a gente passa que é o outro que faz, mas é difícil falar disso, porque tem um momento do processo que você percebe, mas eu permiti porque eu aprendi isso, eu aprendi que era assim. E aí você vai vivendo situações que não são necessárias. E quando você entra nesse processo de olhar para sua sombra, em algum momento você fala, poxa, o meu ego fazia com que eu enxergava que eu era vítima, que eu tinha que ser melhor que fulano, que eu tinha que ser perfeccionista para realizar um sonho. E quando você integra uma sombra, você começa a viver a sua verdade do jeito que você tá e realizar sonhos, porque você não precisa ser perfeita, você não precisa se encaixar. Você não precisa aceitar alguma coisa que o outro tá fazendo, que tá te incomodando. Você só decide e vive. Mas é um processo que leva tempo, não é um processo fácil. Uma das coisas importantes, assim, que eu quero falar do meu livro
é que não se trata só de psicanálise, né? A gente tem uma briga ainda de ciência, psicanálise e espiritualidade que não se conversa. Mas quando você vai estudar a fundo, você percebe que a psicanálise, a espiritualidade e a ciência falam a mesma coisa, só que com caminhos diferentes. E vai te paradigmas, trazer... talvez? Paradigmas é umas coisas assim. Porque, por exemplo, quem vive a religião, né? A religião, pra mim, é o lugar onde a pessoa mais cria crença limitante. Porque você precisa ser a luz, você precisa ser igual numa a Cristo. Caixinha. Isso, você tem que ser perfeito. E esquece que para ser perfeito precisa olhar para algo que não é perfeito. E todos nós temos algo que não é perfeito. Então as pessoas já aprendem na religião a olhar o outro e não olhar a si. Ah, porque eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser igual a Cristo. Se eu não tiver igual a Cristo, eu tenho que rejeitar aquilo. Eu preciso rejeitar aquele defeito, não condiz com a religião. Ou rejeitar o outro. Também. E aí entra uma questão. Aprendeu a lidar com seu próprio defeito? Aceitou, não rejeitou? Porque não existe mesmo coisas a rejeitar. Apenas rever. Reviu aquilo, você passa a aceitar o outro. Você passa a viver uma religião sem julgamento. E aí, entrando para o lado da física quântica, que eu também cito, a física quântica fala muito disso. Para quem acredita na lei da atração, quando você vive a sua essência, a sua verdade, com as partes tortas que você tem, automaticamente você atrai tudo aquilo que você quer. Mas quando você vive crenças limitantes, tentando caber em lugares que não é seu, sendo o que você não é para agradar, você tá mostrando para o universo que você tá querendo coisas confusas, porque a sua essência quer uma coisa. Mas o seu ego tá fazendo você ficar num lugar que não cabe. Você quer ser aceito, você quer ser uma pessoa que bacana, então aí você se limita ou se envolve com pessoas que não te trazem nada bom. E você vai ali, vai aceitando, e o tempo vai passando, aquilo vai se transformando em verdade, que não é uma verdade. Às vezes é ficar num trabalho que você não quer, não te faz bem, você não tá vivendo seu sonho, a sua profissão amada, mas você tá ali. Você tá ali por quê? Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso do dinheiro, tem todas as desculpas plausíveis para você continuar ali. Mas quando você entende que ali não é o seu lugar e você descobre onde é o seu lugar, você muda, você migra. E não é pelo dinheiro, é pela essência. É tipo, eu vou fazer isso porque eu amo. Eu vou abaixar o meu custo de vida para viver do que eu amo. E na maioria das vezes o sucesso tá ali. Tá em fazer aquilo que você ama, né? Pelo menos eu vivi isso muito na minha vida. E aí eu quero então aproveitar essa deixa, Castieri, e te provocar. Em que sentido? Cita 5 coisas, ou a seu critério, que a pessoa que está assistindo esse podcast vai falar assim, caramba, eu tenho tudo isso, preciso rever. Primeiro ponto, não gosto do meu trabalho. Provavelmente ela precisa rever os valores dela com relação ao trabalho. Eu tô acima do peso, né? Isso é uma coisa que eu enfrento. Por que eu tô acima do peso? Quais as desculpas de uma pessoa que não quer... porque eu tenho diabetes. Porque eu tenho metabolismo lento. Tudo desculpa. Você tá com esse peso por algum motivo que você precisa rever dentro de você, na sua essência. E a partir do momento que você entender isso, rever, aceitar, talvez se autoaceitar com o corpo que você tem para que ele seja transformado. Porque não adianta você querer mudar algo que você não vê. Como que você vai mudar um comportamento se você não sabe onde ele tá, de onde ele vem, né? Esse é um ponto. Relacionamento. Às vezes você tem um relacionamento que tá difícil, muita briga, tá difícil, você tá sempre se colocando como a vítima porque o outro te maltrata, porque o outro te ignora, porque o outro te rejeita. Na maioria das vezes é você que precisa rever. Por que aquilo me incomoda tanto? Se ele não quer estar comigo, por que isso me incomoda, né? Se a gente briga tanto, se ele faz uma coisa que eu não suporto, por que tá me incomodando, né? É realmente algo que eu quero viver? Sou eu que tenho que mudar para aceitar ou eu que tenho que mudar para sair daquele lugar? São coisas do cotidiano, às vezes muito simples, né? Eu gosto de dar um seguinte exemplo. Às vezes a gente não conhece uma pessoa e de repente você tá numa reunião e vê uma pessoa e fala, esse santo não bateu? Por que o santo não bateu? Você não conhece a pessoa. Porque alguma coisa incomodou em você, que você olhou para o outro. E é um exercício muito simples de fazer. Por que me incomodou? O que foi que ela me cutucou? E quando você entende isso e se faz essa pergunta, você chega em algum lugar. Pode não chegar numa causa muito grande, mas já é um começo de autoconhecimento. Já nossa, eu realmente penso isso.
Nossa, eu preciso ver isso. E aí você vai olhando, e vai olhando, e vai mudando, e vai mudando. E quando você vê, aquilo já se transformou em alguma coisa muito boa, né? Não tem defeito para ser rejeitado. Precisa ser olhado, precisa ser revisto. E na maioria das vezes a gente se transforma em uma pessoa muito melhor quando a gente aprende. E para aprender tem dor, tem um caminho parar difícil. Também, né? E dar uma pausa também, falar, peraí, deixa eu dar um passo para trás, dar uma analisada, né? Olhar de cima e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Se desassociar. Que eu acho que é o mais difícil. Acho que o primeiro passo é a pessoa só entender, né? Eu vou ter que me olhar aqui porque eu tô dentro de um problema e não dá pra ficar mais. Porque culpar o outro não tá funcionando, né? Quantas mulheres não vivem relacionamentos abusivos por anos? Ai, mas a culpa é dele, ele que me maltrata. Por que você não sai do relacionamento? Ai, porque eu não consigo. Por que não consegue? O que tá te segurando, né? Contando um pouquinho da minha história, eu sou uma pessoa que tive um pai extremamente ausente. Um pai que eu vou na sua formatura, não aparecia. Vou na festinha da festa junina, não aparecia. Um pai que estava sempre precisando ser cuidado e que eu me matava para ir lá e dar o mundo quando eu precisava, não estava lá. Isso fez com que durante a minha vida eu me relacionasse com parceiros que tivessem a mesma necessidade do meu pai. Porque eu achava que era isso que eu podia ter na vida. Eu não conhecia outra coisa melhor. Então, quando eu tinha a oportunidade, já sabendo que eu tinha esse ciclo, e eu tinha a oportunidade de sair do relacionamento, às vezes eu saía e a pessoa, ai, quero voltar, eu vou mudar. Eu acreditava, porque aquilo já era um padrão, já era algo que eu conhecia. Então é muita luta, é muita terapia, é muita coragem de passar pelo difícil. Porque às vezes você acha que é aquilo que você vai ter na vida. Você aprendeu. É como se você estivesse dentro de uma caixa de papelão, você só enxergasse o papelão. Exatamente. Todos os lados é o papelão, você não conhece o mundo lá fora. Sim, e pra rasgar o papelão dói. E as pessoas têm medo de sentir dor. O medo de sentir dor faz elas ficarem no mesmo lugar. A história da caverna, né? Exatamente, exatamente. Que a pessoa tá lá e assim, tá falando, vamos lá pra fora. Não vamos, né? E aí, uma outra provocação também, que é polêmica, mas eu acho bacana dizer. Você concorda, ou dentro, né, dos atendimentos que você faz, que está cada dia... o mundo parece que a cada dia está mais louco, as pessoas estão cada dia mais surtadas? Eu concordo porque hoje a gente tem hábitos que nós não fomos feitos para ter. A gente passa muito tempo sentado, nosso nível de exercício é muito pouco, nossa alimentação é escassa, a maneira que a gente se relaciona não está dentro da essência. Às vezes eu falo uma coisa que soa um pouco machismo, mas eu não sou contra as mulheres trabalharem e eu também prefiro que as mulheres trabalhem, mas não é porque a mulher trabalha fora que ela tem que se colocar na posição do homem. O homem, ele foi feito para uma coisa e a mulher para outra. A mulher, ela gesta a vida. E ela não gesta só a vida do filho que ela tem. Ela gesta tudo que dão para ela. Então, se você está num relacionamento e esse homem te entrega um sentimento de ódio, você vai gestar. Você vai pegar esse sentimento como uma semente e você vai gestar aquele sentimento. Se você recebe uma flor, você sabe o que fazer com uma flor. Se você der um buquê para um homem, ele não sabe o que fazer com aquele buquê. Ele não sabe que ele tem que colocar num jarro e vai ficar ali um tempo e depois ela vai morrer e etc. Então, o homem, ele foi feito para te entregar algo e a mulher para, de fato, gestar aquilo e transformar em alguma coisa. E o que eu tenho percebido? As pessoas estão vivendo nas suas polaridades inversas. E não é sobre trabalho, né? Eu friso muito isso porque as pessoas falam, mas você é machista. Não, eu acho que a mulher tem que trabalhar sim, a mulher tem que ter uma profissão sim, eu sou uma pessoa autossuficiente. Ser produtiva. Totalmente. Mas isso não significa que ela tenha que se relacionar com o homem como se ela fosse o homem. E eu não tô falando só de relacionamento amoroso. Cada um tem um papel. E o homem também. Porque no trabalho existe o machismo que o homem não respeita uma mulher que está numa posição X e quer competir de igual para igual. E não tem como. Eu sou uma essência feminina, você é uma essência masculina. Então as pessoas vivem esse tipo de polaridade. Eu acho que junta a questão de alimentação, junta a inversão de valores, né? Hoje a gente está vendo coisas absurdas acontecerem e um radicalismo, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho pessoas da minha família que são gays
e eu respeito, são lésbicas, etc. E do mesmo jeito que eu enxergo que um casal não tem que ficar se beijando e se pegando na minha frente, eu também não acho justo que um gay faça isso na minha frente. Seja de qualquer um dos Mas lados. o radicalismo é tão grande que se você falar para um casal gay, falar, ô, tem criança aqui, não se pega aqui, você tá errada. Você tá cometendo um preconceito, né? Tá sendo homofóbica. Mas se você falar para um casal, tá tudo bem. Então eu acho que as pessoas estão indo muito para um extremo. E isso é a falta de pensar sobre as coisas, de se auto-entender e questionar as coisas. Então é muito 880, não tem um questionamento, não tem, olha, isso aqui eu vou pensar sobre isso, porque não é assim. E a internet acelera tudo, né? Tudo de ruim e tudo de bom. A internet, ela é principalmente pós-pandemia. O pós-pandemia você vê, nós andamos, falam 10 anos, mas você pode, eu acho que por uns 20, porque é tudo muito rápido. Você conversa, a pessoa já quer um orçamento, a pessoa já quer agora. Você não consegue nem mastigar o que ela tá falando, e a pessoa já tá mandando, não, é isso, no áudio, blá, blá, blá. E aí, pra você dar conta de tudo, você tem que jogar a pessoa falando em 1.5, 2.0, você não dá conta. Não dá conta. Agora você imagina nos relacionamentos. Então, mas o que você falou tem muito a ver, e eu concordo plenamente. Eu acho assim, nós somos seres diferentes, cada um com as suas particularidades, né? Nós somos um quebra-cabeça, cada um encaixa em algum canto. Sim. Mas o homem e a mulher, a essência dela é uma essência de cuidado, é um afeto, é um acolhimento. Já o homem, ele tem outra função. Se nós respeitarmos isso, a gente convive numa boa. Eu tenho absoluta certeza. Né? Em todas as relações. Pai e filha, relacionamento amoroso, relacionamento profissional. E como que faz isso? Autoconhecimento. E o autoconhecimento dói. Né? As pessoas falam, autoconhecimento, né? Tá muito banalizado, vai lá pra terapia. Gente, terapia não é a coisa mais fácil do mundo, não. Porque fazer a terapia funcionar é sentir dor. Virou clichê, na verdade. Virou clichê. Eu não tenho nenhum paciente que realmente tenha resultado que não tenha sentido dor e vontade, inclusive, de parar com a terapia. Porque o natural é você falar, putz, tá me incomodando isso aqui. Se incomoda é porque é bom. É bom, porque tem que cutucar. Às vezes a pessoa não sabe nem o que é, né? Eu já tive paciente de mandar mensagem meia hora antes da sessão e falar, eu não tô afim de falar com você hoje, não sei o que eu tenho. Aí eu falei, então tudo bem, a gente vai fazer a sessão e nós vamos ficar em silêncio se você se sentir melhor assim. E de repente as coisas começam a fluir, ele vai falando o que tá incomodando, e a gente começa a perceber que na semana passada a gente cutucou uma coisa importante. E sim, ferida aberta não é boa. As pessoas querem enterrar tudo, né? Perdeu a mãe, não sofreu um luto. 5 anos depois isso vai explodir, porque a ferida tá aberta. O importante é que a ferida exista, tenha lá a cicatrizazinha dela e que ela seja transformada em alguma coisa. Porque quando você passa por um luto e sabe do sofrimento e você se sobressai naquilo, você tem capacidade de fazer o quê? De ajudar alguém a passar por essa situação. Pra mim, na minha visão de vida, a missão de você lidar com seus problemas e se sobressair é você poder se doar para o outro em algum momento porque você viveu aquilo. Como Cristo viveu as coisas. E acaba sendo um propósito, porque o conhecimento de vida, o conhecimento de tudo que você tem, você acaba levando isso para alguém. Sim. Né? Para mim é o propósito. Só que você não vai viver isso se você não passar pela dor. E você concorda, Castieri? Então, por exemplo, assim, entra naqueles pontos 5, né, que nós falamos aí, né, para quem de repente pegou no meio aí, volta um pouquinho que você vai ver o que nós falamos dos 5 pontos. Quando uma pessoa também não tem propósito de acordar cedo, né? Isso também é algo que chega que você fala assim, caramba, mas por que eu tô acordando? Ou a pessoa fala, não acredito que eu tô indo para aquele emprego chato. Eu vou aguentar não sei quem, eu vou aguentar mais não sei quem. Não tem propósito. Isso também é um... Não, isso é completamente a sombra da pessoa. E aí você vai falar, não, mas se você não gosta desse trabalho, por que você está vivendo assim? Ninguém vive sem propósito. A pessoa vai ter uma desculpa para não olhar para isso. Porque eu preciso trabalhar. Porque eu preciso do dinheiro. Eu vejo muito isso na terapia. Chega muitas pessoas para mim infelizes com trabalho e com relacionamento.
E no início a pessoa sempre vai falar, mas eu não posso largar dele porque eu tenho um filho. Eu não posso largar o meu emprego porque eu não tenho outro em vista. E não é que você tenha que largar ou terminar um casamento, porque muitas vezes você entra num processo de autoconhecimento e está extremamente infeliz num casamento, e você se transforma ao ponto, inclusive, de ter um relacionamento com a mesma pessoa totalmente diferente do que você tinha. Você entende os seus erros. Exatamente. Viver sem propósito é uma pessoa que em algum momento vai ter depressão. Não tem como. A gente tá aqui para viver propósito. E quem que faz a gente viver sem propósito é o ego. Porque o ego, ele não quer que você veja ou lide com o problema. Ele não quer que você lide com o luto, ele não quer que você lide com a perda, ele não quer se sentir rejeitado. Ele vai te defender. Só que o ego, ele não é o vilão da história como todo mundo pensa, né? Inclusive, quando a gente fala não há nada a rejeitar, apenas a rever, é isso que eu quero dizer. Essa coisa da gente falar que o ego é ruim, que você tem que controlar o seu ego, que o ego não tem que existir. Não, ele tem uma função. A diferença é que você viver a sua essência e o ego servindo a essência é uma situação. Mas quando o seu ego manda na sua essência, é outra situação. A sua essência é você. O ego te defende de tudo que muitas vezes a sua essência precisa viver para crescer. Não existe nada. O ego, quando você é machucado, quando você sofre algum tipo de problema, alguma coisa, o ego que te protege. Ele protege. Então, às vezes você tá num relacionamento, a pessoa tá te rejeitando. É aquela pessoa manipuladora, te rejeita. E você fica implorando. Não sei se você já conheceu alguém assim. Já. Em novela a gente vê muito. A pessoa fica implorando. Não, mas me desculpa, me perdoa. Sei lá, faz até um escarcéu. É o ego não querendo sentir rejeição. O que a sua essência faria naquele momento? É um escudo, o ego seria um escudo. É o escudo. Só que o ego, ele vai brigar para ter aquilo. Porque ele não quer sentir a rejeição. O que a pessoa tem que fazer então? Sentir a rejeição. Acreditar que houve a rejeição. Sim, e aceitar ela. Passou por isso, ela aprende a lidar com aquilo. E entende que no próximo relacionamento ela não vai permitir que isso aconteça de novo. Ela não vai passar por isso. Ela vai identificar uma pessoa que está rejeitando e ela não vai insistir. E ela vai achar uma pessoa que aceita ela do jeito que ela é ou que cresça junto com ela. Só que o ego quer que você fique ali. Porque ali é um buraquinho que tá quentinho, tá gostosinho. Tá horrível, mas tá quentinho, tá gostosinho, tá confortável. O que não é conhecido, o ego não quer. Ele fala, não vai, você não sabe o que vai acontecer ali. E é legal, assim, porque nós somos partes, né? Você já assistiu o filme Divertidamente? Já. Divertidamente, ele foi totalmente programado, baseado na neurociência e na programação neurolinguística. Olha. Tem um exercício, né, de PNL que chama negociação de partes. É uma das coisas mais poderosas, assim, da PNL. Porque nós somos partes, exatamente como tá o filme. Então, às vezes, você quer ficar ali num relacionamento, seu ego tá querendo que você fique ali. Mas tem uma parte de você que fala, eu não mereço isso. Eu tô sofrendo, eu tô chorando. Tá doloroso. Tá doloroso. E começa a ter uma briga. É porque uma parte de você quer uma coisa e a outra quer outra. E quando você traz o paciente para essa visão, você consegue fazer uma negociação de partes. Você coloca ele ali num estado de relaxamento, num estado hipnótico leve, e você traz essas duas partes para uma conversa com o programador. E essa negociação pode ser feita. Você vai pegar a pessoa que sabe que tem que sair de um relacionamento, aquele que está segurando, e você vai entrar num acordo. Pode demorar horas de atendimento ou minutos de atendimento, mas em algum momento um vai ceder. Em prol de quem? Da pessoa essência, porque todas as suas partes querem algo positivo para você. O eguinho ali, ele quer o quê? Que você fique ali, que você não sinta a rejeição. Então, ele tem um desejo positivo para você. A outra parte também tem, quer que você saia do sofrimento. Então, você tem que fazer aquelas duas partes entrarem em acordo. E isso é poderosíssimo na programação neurolinguística. Olha, que legal. É bem bacana. A gente não imagina, né, que o PNL ele chega nesse nível. Eu acho que o PNL é uma ferramenta que tem que andar junto com a psicanálise ou com a psicologia, porque por mais que você volte a ter algum comportamento em alguns momentos, baseado no exercício que você fizer com o paciente, às vezes você extingue mesmo. A pessoa tá roendo uma unha, você consegue fazer ela parar. E se ela voltar daqui a 6 meses, faz de novo o exercício e ela vai parar. A pessoa precisa ter mais foco para estudar, vamos trabalhar isso, programação neurolinguística. Ou até o ato de ensinar a PNL, que é a pessoa, o que ela fala é como ela se programa, né? Então, se uma pessoa fala, eu tenho dificuldade disso,
Ela não tem, ela está com dificuldade. Só de mudar esse padrão de fala, você já muda um pouco. Porque você fica batendo no seu cérebro ali. Exatamente. Eu sou isso, eu sou aquilo. Aí entra no campo também da física quântica, né? Que ficar falando eu sou pro lado negativo, você acaba virando verdade. Exatamente. E tem outra coisa, como a gente lida com o ego, às vezes você tá vivendo uma situação e você fala, eu vou falar afirmações positivas para mudar. Aí você percebe que a pessoa tá fazendo e não tá resolvendo. A gente tem o ego, que quer de qualquer jeito sabotar. Então às vezes você fala assim, eu sou uma pessoa inteligente. Aí tem uma vozinha lá que fala, que menina, você não é. Então também tem maneiras de fazer as afirmações para que o seu inconsciente não bata de frente com você. Ele tem que entender que são coisas possíveis. Aquele diabinho e o anjinho? Exatamente. Caramba. Que é o que a gente fala do superego e ego na psicanálise. Então, em vez de falar eu sou inteligente, você fala eu vou estudar para buscar a inteligência. Você está trazendo uma situação possível de acontecer. Então, raramente o seu inconsciente vai falar para de ser louca, você não é. Então, são macetes assim que você vai criando dentro da PNL para enganar o seu próprio inconsciente e entrando coisas que vão te transformando, vão te subindo. Vão melhorando, né, a sua... E aí, na verdade, eu falei errado, né? Não há nada a rejeitar, apenas coisas a rever, né? Que é esse livro aqui da Castieri. Onde encontramos, né? Porque, gente, é uma delícia o livro dela, ó. Letras... Estou usando óculos, só não aqui no programa, mas... letras boas, né, de se ler rapidinho. Onde que nós encontramos, Castieri? Hoje ele está sendo vendido somente pela Wiclap, tá? Então demora mais ou menos uns 10 dias para receber. Tem no meu Instagram, tá? O link da Wiclap, aí eu vou deixar com vocês também, vocês podem divulgar. E tem na Amazon também, mas na Wiclap é um pouco mais barato, o frete também é mais barato, então eu recomendo comprar na Wiclap. E você quer deixar também, aproveitando as suas redes aí para encontrar, porque você também faz terapias, né? Faço. Vocês me encontram 100% no Instagram, né? @CastierieStackFlat. Eu tô no YouTube, faz um tempinho que eu não gravo vídeos, mas agora vai ter bastante conteúdo por lá. E é isso. Mas é isso, eu acho que você tocou num ponto que ninguém gosta de falar, né? Porque nós somos pessoas que têm defeitos, têm qualidades, a gente tem que encontrar o nosso lugar ao sol, né? E se não tá dando certo, começa a rever aí, né? Sim. Eu acho que sempre revendo é o caminho, gente. Errou aqui, vamos rever e alterar a rota. O nosso podcast está chegando ao fim, mas tá super convidada a voltar. Claro, se quiser, né? Eu vou adorar, e aí dá pra gente viajar em teoria da conspiração, falar de sombra, falar do sistema que padroniza nossas vidas, o sistema que quer nos manter controlados. Acho que é um tema bacana pra gente poder colocar teoria da conspiração, psicanálise, sombras. Tô junto, vamos lá. Espiritualidade, porque espiritualidade não religião, e assim a gente vai caminhando. Castieri, quero agradecer de coração aí, né, a vir no programa Conexão Total. O programa Conexão Total é se conectar, seja com RH, seja com empreendedorismo, espiritualidade, ou então falando, né, pela primeira vez nós trouxemos alguém para falar um pouco sobre o eu, né, sobre o interior das pessoas através da psicanálise. E é isso. Quer deixar suas considerações finais? Só agradecer mesmo a oportunidade, sempre é muito bom estar com você. E é isso, eu vou ficar muito feliz para quem comprar o meu livro. Eu sou uma pessoa muito aberta, então quem quiser conversar comigo sobre o livro, só me chamar no Instagram e eu estarei disponível. E é isso. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio.